Eu vou estar fazendo aqui a leitura do livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. É um livro que fica depois de Juízes e tem uma história muito linda. Eu quero fazer a leitura do capítulo 1 do livro de Ruth. Eu tenho uma palavra para compartilhar poderosamente ao teu coração. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se ela com as suas pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência e comigo. O Senhor vos dê que para uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, minhas filhas, ide, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se desgarrou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu após a tua cunhada. Não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, me separar de ti. De todo estava resolvida a ir com ela, deixou as mulheres, foram-se, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. Então, queridos, o texto de hoje ele conta essa história que eu considero uma história tremenda. Esse texto aqui conta a história de uma personagem muito conhecida na Bíblia, que é Ruth. E aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que a mulher que era casada, filhos, que vieram a casar com 2 mulheres, uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. E a Bíblia vai dizer, como nós lemos aqui, que num determinado ano,
Noemi, ela perde o seu marido, e no mesmo ano que ela perde o seu marido, ela acaba perdendo também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim dizendo: eu só tenho 45 anos de idade, mas já passei alguns desafios na minha vida, já passei algumas provas na minha vida. E as provas, dependendo da dificuldade das provas, dependendo da dificuldade dos desafios que nós passamos na vida, ou que a vida nos apresenta, muitos desafios têm a capacidade de nos entristecer, de roubar de nós a nossa alegria, de roubar a nossa esperança, de roubar a nossa fé, de roubar a nossa coragem. E até agora, eu nunca vi nesses 5 anos de idade a perda de um filho. Quando uma mãe perde um filho, quando um pai também, mas principalmente uma mãe, porque a mãe é aquela que gera, a mãe é aquela que gera o filho no seu ventre. Então, por mais que na hora da perda de um filho, por mais que possa ser pai, é muito mais para a mãe, porque a mãe é aquela que gera, a mãe é aquela que criou a criança, né, que sentiu aquela criança sendo gerada no seu ventre. Então, é muito doloroso. Eu acredito que é uma das dores mais terríveis que possa existir, quando um pai tem que enterrar o seu filho, quando a mãe tem que enterrar o seu filho. Agora imagina você perder o seu marido e no mesmo ano você perder os seus 2 filhos. Ou seja, você ficou agora acompanhado de 2 noras. É extremamente triste, extremamente deprimente, extremamente doloroso você perder os entes queridos. E foi isso que aconteceu com Noemi. O curioso dessa passagem bíblica é que Noemi, o nome Noemi, ele significa dócil, significa agradável. E essa mulher que tinha esse nome, o judeu ele tem esse hábito, que sempre que ele coloca o nome de um filho, é que aquela pessoa que recebeu aquele nome, ela tenha realmente o significado do nome. Então, quando um pai coloca o nome de uma filha, de Noemi, aquele pai e aquela mãe estavam já declarando e profetizando: olha, minha filha, ela vai ser uma pessoa doce, a minha filha vai ser uma pessoa agradável, porque o significado do nome Noemi é exatamente esse que eu acabei de falar, agradável, doce. Mas o que acontece? Diante da perda, diante da frustração, quando vai ver mais adiante que num determinado momento ela resolve voltar para a sua cidade de origem, a cidade de Belém, e ela então chama as suas noras, Orfa e Ruth, e convida que elas então retrocedam no momento. Ruth faz uma das declarações mais conhecidas da Bíblia Sagrada, quando Ruth vai dizer para Noemi, mesmo Noemi naquele quadro de amargura, de dor, de solidão, de talvez auto-rejeição, diante daquele quadro, Ruth vai dizer para Noemi: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Queridos, que tremendo, que exemplo de fidelidade, que exemplo de parceria, que exemplo de amizade entre uma nora e uma sogra. Coisa que se manter fiel a quem você ama. Queridos, é muito fácil você ser fiel no momento da alegria. É muito fácil ser fiel a alguém. É muito fácil ser fiel ao seu cônjuge. É muito fácil ser fiel aos filhos. É muito fácil ser fiel às pessoas, à sua nora, à sua sogra. É muito fácil ser fiel nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, quando você está prosperando, quando as coisas estão dando certo, quando você está realizando os teus sonhos, quando você está ganhando muito dinheiro, quando as coisas acontecem, sabe? Quando as coisas acontecem, todo mundo quer estar do teu lado.
Todo mundo quer estar do lado de pessoas vitoriosas. Todo mundo quer estar do lado de pessoas corajosas. Todo mundo quer estar do lado de pessoas vencedoras. Pessoas que vencem, que fazem, que acontecem, que conquistam, que realizam. Pessoas agradáveis, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas cheias de motivação, de ânimo, de vida. Todo mundo. Não é verdade? Todo mundo quer estar perto de pessoas assim. Todo mundo quer estar perto de pessoas vencedoras, pessoas que são para frente. As pessoas, ninguém quer ficar do lado de uma pessoa desanimada, ninguém quer ficar do lado de uma pessoa triste, amargurada. E por isso que eu acho tão tremendo o exemplo de Ruth. Porque naquele momento de dor, naquele momento de amargura da sua sogra, fiel à sua sogra, ela diz, olha, por favor, não me instes para eu te deixar, não me obrigues para não te seguir, porque aonde você for, eu irei. O povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo onde acontece muita infidelidade conjugal, muita infidelidade em todos os âmbitos. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de alianças. Ele é um Deus que faz alianças com o seu povo. E Ele é um Deus fiel. A palavra fiel, no hebraico, no original, a palavra ezed ou shezed, significa amor constante e fiel, amor leal, inabalável. O nosso Deus, Ele tem um amor constante, Ele tem um amor fiel, Ele tem um amor inabalável pela minha vida e pela tua vida. Ainda que as montanhas se desviem, ainda que os outeiros se movam, contudo, o seu constante amor não pode ser removido, não pode ser afastado de nós, porque Ele é um Deus que vela. Tem comigo uma aliança de sangue, uma aliança feita lá na cruz do Calvário. Nada pode apagar esse amor, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o perigo, nem a fome, nenhuma criatura deste século ou do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele não é um Deus que vai se tornar fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é inabalável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus de pactos, Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma aliança com você, e Ele será fiel a essa aliança até o fim. Mas como eu dizia, nos dias de hoje é difícil de encontrarmos a fidelidade. A sua empresa no momento da dificuldade, quando a sua empresa está passando por um momento de luta, quantas pessoas que abandonam um colega na hora da dificuldade. E aqui a gente vê o exemplo de Ruth. Ruth decidiu permanecer fiel, Ruth decidiu permanecer ao lado de uma pessoa amarga. E como eu falava, querido, ninguém quer por causa da sua aliança. Ela decidiu permanecer ao lado de Noemi. E mais à frente, queridos, então, Noemi, acompanhada de Ruth, elas então partem para a cidade de Belém. E quando elas estão a caminho de Belém, quando elas chegam na cidade de Belém, na verdade, as pessoas perguntam, não é esta Noemi? Ao passo que Noemi responde, não me chameis Noemi. Que coisa incrível, que coisa tremenda, que coisa impactante. Aquela mulher que se chamava Noemi, aquela mulher que recebeu dos seus pais, após ter perdido os seus 2 filhos, após uma de suas noras, Orfa, tê-la abandonado, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de sequidão, ela se recusa a chamar Noemi. Ela disse, olha, a partir de agora, não, como eu falei, na língua hebraica, todo nome tem um significado. E o significado para a palavra Mara no hebraico é amargo, amargoso, amargurado. Veja só o que aconteceu. Uma mulher que tinha o nome de doce, uma mulher que tinha o nome de agradável,
depois de perder o seu desânimo, as desilusões da vida, os embates da vida, são capazes de fazer com a alma humana. O que são capazes de fazer com a alma humana? No caso, tornou uma pessoa amarga. E é sobre isso que eu queria deixar a minha mensagem principal para você no dia de hoje. Decida ser doce. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você no dia de hoje. Decida ser doce. Decida ser agradável. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que todas as coisas sucedem igualmente, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao que ama. A mesma chuva cai sempre entre injustos e pessoas boas. Então ninguém nesse mundo está livre de nada. Ninguém perda de um filho, ninguém está livre de um acidente de automóvel, ninguém está livre de nada. As mesmas situações, sejam boas ou ruins, elas vêm para todos. E agora, como que nós vamos reagir diante dos embates da vida, diante das dificuldades da vida? Eu pergunto para você, como que eu e você vamos reagir? Vamos nos acovardar? Vamos esmorecer? Vamos baixar a nossa guarda, vamos nos acovardar, vamos nos render diante da dificuldade, diante da luta, diante da crise, diante da dor? Ou vamos, como eu falei semana passada, a exemplo de Davi, buscar ao Senhor, nos encorajar, nos fortalecer para vencer as guerras da vida, para vencer os embates da vida, para vencer as batalhas da vida? É uma escolha, amado. É uma escolha. Ser amargo ou ser doce é uma escolha. Se você quer ser amargo. Noemi, diante da crise, diante da dor, diante da perda, ela decidiu, ela tomou uma decisão. Ela disse, a partir de hoje não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Eu agora sou uma pessoa amarga. Ou seja, em outras palavras, ela estava decidindo ser uma pessoa amarga. Ela estava decidindo ficar amarga. Mas eu quero dizer para você, querido, que independente do problema que você esteja passando, independente do que você já passou, independente da tua dor, seja rejeição, seja sentimento de solidão, seja uma perda, seja uma falência financeira, seja uma catástrofe ou um momento de crise, querido, saiba que vai passar. Vai passar. Tudo passa, querido. Vai passar. Assim como os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Assim como os momentos de conquista, de vitória e de alegria passam, os momentos de tristeza, de dor também vão passar. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, buscar o nosso Deus. Ele diz, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Ele diz ainda, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei. Aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então, querido, não esmoreça na sua fé, não desanime. Tenha bom ânimo, disse Jesus. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, querido, você pode vencer também. Você pode vencer, até porque Jesus ele nos fez mais do que vencedores. Jesus nos fez mais do que vencedores. Por isso, a despeito da situação que você está, ou do momento que você esteja vivenciando, eu convido você a se fortalecer no Senhor, a buscar a face do Senhor e dar um basta para a tua dor, dar um basta para esse sofrimento e dizer, eu decido vencer, eu decido lutar, eu decido ser feliz, eu decido ser agradável, eu decido ser doce, eu decido pagar o bem com o mal, pagar o mal com o bem. Aleluia! Você não precisa pagar o mal com o mal. Você pode pagar o mal com o bem. Você não precisa ser uma pessoa amarga. Você pode ser doce. E essa doçura você encontra em Jesus. Essa doçura você encontra em Jesus. A palavra de Deus vai dizer lá no Antigo Testamento que certa feita, após Moisés ter libertado o seu povo, que durante 400 anos esteve preso no Egito, a palavra de Deus vai dizer que no meio do caminho, Moisés, após ter atravessado o Mar Vermelho, junto com todo o seu povo, o povo hebreu,
a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Moisés encontra uma fonte de água. E o povo estava desesperado, porque o povo queria beber água, o povo estava sedento, eles queriam muito a água. Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, porque eles queriam água. E aí então eles se achegam para beber daquela água, e aquele local se chamava as Fontes de Mara. E Mara, como a gente aprendeu aqui na noite de hoje, significa amargo. E quando aquele povo começa a beber aquela água, eles percebem que a água estava amarga. E aí o povo ficou extremamente decepcionado, o povo ficou extremamente revoltado, porque a água era amarga. Foi quando então Moisés ele resolve lançar um madeiro, uma árvore dentro daquela água, e quando aquele madeiro, aquela árvore, ele cai na água, imediatamente aquela água se torna doce. Ô querido, o que significa um madeiro? O que significa aquele pedaço de madeira, aquela árvore que Moisés lança no mar, lança nas águas de Mara? Aquele pedaço de madeira, querido, representa a cruz de Jesus. Aquele pedaço de madeira que Moisés lançou nas fontes de Mara representa a cruz de Jesus. Querido, quando eu e você passamos pela cruz, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós decidimos andar nesse caminho, seguir esse caminho de renúncia, esse caminho de cruz, esse caminho desafiador, mas maravilhoso, Deus transforma toda a amargura na nossa vida. Ele remove todo o sal, Ele remove toda a fonte amargosa, Ele remove toda a amargura, Ele nos torna pessoas doces. Eu quero dizer para você, você também pode ser doce, você também pode ser uma pessoa agradável. Tudo que eu e você precisamos é entregar as nossas vidas para Jesus. Tudo que eu e você precisamos é decidir pelo caminho da cruz. Porque é no caminho da cruz, é no caminho do madeiro, é seguindo a Jesus que nós vamos sendo curados de todos os nossos traumas, vamos sendo curados de todas as nossas mazelas, vamos sendo curados de todas as nossas feridas. E dia após dia o Senhor vai nos tornando pessoas doces, pessoas agradáveis, pessoas no qual fazem com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado. Era essa, querido, eu quero parar por aqui, era essa mensagem que eu queria deixar para você na noite de hoje. Decida ser doce, decida ser agradável. Qual a forma, pastor Christian? Siga o caminho da cruz. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Ele fará sobressair da tua justiça como o sol do meio-dia. Querido, olha, beijo no teu coração. Eu quero convidar você aí que vai acessar essa live mais tarde ou no outro dia. Depois essa live vai parar lá no meu canal do YouTube. Quero convidar você a fazer uma oração comigo na noite de hoje. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos, capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Querido, a palavra do Senhor diz, entrega teu caminho ao Senhor. E aqui, como nós acabamos de ler, a palavra está dizendo, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos teus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, a palavra de Deus vai dizer ainda que o teu nome será escrito no livro da vida. Um dia, lá no céu existe um livro chamado Livro da Vida. Um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Ele vai ler esse livro. E todos aqueles que tiveram o seu nome escrito naquele livro, por causa da sua fé que foi depositada no sacrifício do Cordeiro, subirão aos céus e estarão para toda a eternidade com o Senhor.
Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, se você ainda não teve a oportunidade de confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que tira o pecado do mundo, Ele é o nosso Redentor, eu convido você aí, onde você estiver, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Eu Te confesso como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. E escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois um dia eu quero estar contigo. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Seja você o meu guia, o meu consolador. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Querido, finalmente nós estamos chegando aqui ao final dessa live. E eu quero fazer uma oração por você aí que nos acompanhou durante toda essa noite, por você que ainda vai acessar essa live mais tarde ou no outro dia. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos onde você estiver aí, que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada pessoa que nos acompanhou nessa live, por aqueles que ainda vão nos acompanhar, eu abençoo essas vidas, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, aqueles que foram feridos, aqueles que foram machucados, aqueles que sofreram perdas, aqueles, ó Pai, que foram afugentados pela vida, aqueles, ó Pai, que passaram por um processo de falência, aqueles que foram traídos, aqueles que foram feridos, ofendidos e machucados, e por conta disso, Pai, tem motivos para se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança amargo ou amarga. Eu quero te pedir por essa vida, eu te peço, Senhor, toca com o teu poder, toca com o teu bálsamo de Gileade, toca com tua cura, toca com tua água viva, Senhor, e cura essa vida, sara as feridas mais profundas do coração, sara as feridas mais profundas dessa alma, Pai. Torna a trazer vida, torna a dar esperança, torna a trazer alegria, torna a trazer fé, torna a trazer encorajamento, vida, Senhor. E ajuda essa pessoa, ajuda esse homem, essa mulher a superar esse trauma, a superar essa dor e a vencer, e a avançar, e a ser uma pessoa doce, uma pessoa agradável. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.